E já aqui comigo de São Paulo, Júlia do Alibe, acompanhada do economista Carlos Honorato. Tudo bem, Honorato? Bom dia para você aí em São Paulo também. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Vamos lá, é muito legal, né, Júlia, ver as pessoas animadas, né, apesar de algumas frustrações neste 2019, o pessoal nesse clima de querer consumir, querer comprar, ainda que os preços estejam mais caros na média do que o ano passado, de acordo com esse levantamento da FGV. E eu queria te perguntar, Honorato, sobre a expectativa para fechar o PIB deste ano, né? Tivemos um terceiro trimestre que fechou aí com uma alta até acima do que era esperado, em 0,6%. Como é que podemos encerrar 2019 tendo como referência essa animação dos compradores de Natal? O impacto relacionado principalmente à parte de compras e serviços tende a ser positivo, né? A gente estava com 0,99%, 1%. Aparentemente, a gente vai chegar a 1,2%, alguma coisa assim. O que é mais importante do que simplesmente a questão de fechar melhor é começar 2020 com uma perspectiva positiva, né? Quer dizer, a gente tem aí sinais de melhora na questão do investimento, a parte de infraestrutura parece que está funcionando um pouco melhor também. Então, à medida que esses investimentos vão se realizando, esse 1,2 pode se tornar aí 1,5 até 2,5, que é o que a equipe econômica está torcendo lá de Brasília, né? É uma visão mais otimista, né, deles de ser mais de 2%, chegando a 2,5%. Mas eu queria conversar com você, Honorato, sobre essa mudança no policy mix, que é essa expressão que o ministro da Fazenda gosta de usar. O ministro Paulo Guedes fala que o que mudou esse ano foi esse policy mix, porque antes você tinha os juros mais altos, o que levava o câmbio a ficar mais baixo, porque isso atraía, né, o ingresso de dólar. E aí você inverteu essa política, fez um ajuste fiscal mais firme e acabou conseguindo, com isso, baixar os juros. E aí o que aconteceu? O dólar subiu. E dólar mais alto, a gente olha para a inflação. Como é que você vê esse novo modelo da política econômica para 2020? É um modelo mais confortável? Nos serve mais nesse momento? O dólar ele é um preço de referência, né? Quer dizer, a taxa de juros, ela interfere tanto no câmbio, como na dívida do governo, como na disponibilidade de recursos. À medida que você muda essa composição, o tal do policy mix, né? Quer dizer, você deixa a taxa de juros mais baixa para o consumo e para o investimento, que é excelente, porque você começa a incentivar efetivamente o lado da oferta da economia, que é importante, né? Só que, por um lado, como a taxa de juros está mais baixa, você também tem uma depreciação do câmbio, quer dizer, o nosso câmbio fica mais desvalorizado. O que não é ruim. É ruim para quem viaja, para quem quer comprar coisas no exterior. Para quem importa insumo, né? Quem fabrica. Exatamente, mas para quem exporta, e o Brasil hoje tem uma característica de exportação muito forte, especialmente no agronegócio, o câmbio desvalorizado é melhor. E vamos pensar o seguinte, câmbio é uma relação de referência, né, de valor econômico, de renda. Quer dizer, quando você compara Brasil com o exterior, não sei se você lembra, uns, 10 anos atrás, a gente tinha o nosso preço em dólar muito próximo do preço em dólar dos Estados Unidos. Eu lembro de ter recebido estrangeiros aqui, ingleses, que achavam o Brasil caro. Você imagina, quando o inglês acha o Brasil caro, é que nós estamos muito fora do lugar. Então, essa nova taxa de câmbio mais desvalorizada, ela tende a ajudar um pouco na competitividade. É óbvio que competitividade não é só câmbio. Você precisa ter produtividade, precisa fazer as benditas reformas tributárias, a questão da educação, da capacitação das pessoas de mão de obra. Então, competitividade não é só câmbio, mas você tendo o câmbio um pouquinho mais desvalorizado, você melhora a capacidade de competir no exterior. Honorato, falando agora de emprego, né? Qual que é o cenário que você vê para 2020, para a geração de emprego, para a volta do investimento? Como é que o Brasil atravessa para 2020 aos olhos do mundo com essa taxa básica de juros em patamar histórico, em 4,5%, inflação sob controle, crescimento um pouco frustrado, mas tivemos a aprovação da reforma da Previdência, reforma tributária no horizonte. Como é que a gente atravessa para o ano que vem aos olhos da comunidade internacional? A gente tem algumas dificuldades aí relacionadas ao nosso posicionamento, nosso visual externo no mercado internacional, mas do ponto de vista econômico, acho que todos os indicadores são bastante positivos, né? Quer dizer, você começa a ter uma perspectiva de melhora do emprego, já aconteceu isso agora no final do ano, a gente teve algumas informações extremamente positivas aí em relação à melhora do emprego. A tendência é que isso melhore, talvez não no nível de que as pessoas
que tem necessidade de arrumar esse emprego rápido, não vai ser um crescimento explosivo, mas todas as variáveis tendem a levar a gente a uma melhora. E, como a Aline comentou, quer dizer, acho que principalmente a questão da reforma tributária. A reforma tributária teria que estar num ponto central do governo, em uma coalizão, Senado, Câmara e o próprio governo federal, executivo, porque a reforma tributária melhora a capacidade de funcionamento das empresas, da alocação de recursos, da distribuição de investimento. E se isso a gente conseguir destravar, vai aumentar mais a potencialidade desse nosso PIB para o ano que vem. Então, se a gente focar em capacitação de pessoas, melhoria da produtividade e melhorar as condições de funcionamento, acho que é a próxima etapa para um crescimento muito positivo. E quando a gente fala de geração de emprego, né, Aline, 99 mil vagas criadas agora nesse mês de novembro, a gente mergulhando ali, a gente vê que teve grande parte delas o trabalho intermitente, né? Que é aquela nova modalidade que foi criada com a reforma trabalhista. Então, tem alguns analistas que acham isso ruim, por um lado, tem outros que acham bom, que é um fato que a reforma possibilitou, mas tem gente que diz que é um trabalho, em tese, de pior qualidade do que o trabalho sem ser intermitente, né, com as horas corridas. Então, tem essa discussão também. Eu queria te ouvir, Honorato, sobre uma declaração do presidente nesse sábado. O presidente Jair Bolsonaro falou que pretende colocar a isenção do imposto de renda para R$3 mil, que hoje é 1.900 alguma coisa, se eu não estou enganada. Ele já tinha prometido lá atrás, durante a campanha, R$5 mil. Ele disse, voltou a dizer que era o ideal, mas a gente sabe que tem uma resistência enorme da equipe econômica, porque você deixa de arrecadar, né? Então, tem um impacto arrecadatório grande. Como é que você vê essa proposta dele agora, que ele diz que vai ali negociar com a equipe econômica para tentar fazer valer? Eu acho que um ponto das reformas tributárias que estão em pauta, elas não estão levando em consideração a questão da renda, né? Basicamente, as reformas que estão em pauta no Congresso estão lidando com a questão do ICMS, IPI, esses impostos relacionados à produção. Tem uma etapa da reforma tributária relacionada à renda. Em qualquer país civilizado do mundo, quer dizer, se paga mais imposto quem tem uma renda maior. Quando o presidente coloca apenas o aumento dessa faixa, seria uma sugestão intermediária. A gente precisaria também o quê? Elevar as faixas, que é uma das sugestões do ministro Paulo Guedes. Quer dizer, criar mais faixas. Criar mais faixas, quer dizer, ser um pouquinho mais diluído isso à medida que o rendimento das pessoas aumenta. E esse limite de isenção, né, quer dizer, você subir de 1.800 para 1.900 e pouco para 3 mil, me parece justo, desde que você consiga compensar em classes de renda mais alta, né? Quer dizer, aí você tem outros elementos que podem entrar numa reforma tributária relacionada à renda, que é a tributação de dividendos, que é algo extremamente... Pessoa jurídica, né? Imposto de renda, pessoa jurídica. Complexo, pessoa jurídica. Quer dizer, você tem que ter alguns elementos relacionados à renda que precisam ser redimensionados. Só a isenção cria problemas. É que nem a discussão aí da nova, uma possível imposto sobre transações e tudo mais. Medidas isoladas vão complicar mais o sistema tributário. Então, se essa desoneração estiver dentro de um pacote de medidas relacionadas a uma reforma tributária ampla e justa, aí sim eu acho que faz sentido. Honorato, falando agora de medidas pontuais para a geração de emprego, volta do consumo das famílias principalmente, você acredita que em 2020 o governo deve continuar investindo em medidas como essas que vimos, liberação do saque das contas ativas e inativas do FGTS, já que programas estruturais como reforma da Previdência e reforma tributária levam um tempo aí, né, para a gente ter os resultados acontecendo de fato na economia brasileira? Aline, a gente tem alguma dúvida em relação a quanto desse gatilho, dessas capacidades de novos incentivos à demanda o governo ainda tem. Quer dizer, você está liberando o fundo de garantia, você já criou algum mecanismo aí de liberar isso anualmente pela opção que as pessoas fazem. Isso são elementos que a gente vai jogar dinheiro na economia do lado da demanda. É importante fazer isso, é importante manter o mercado funcionando. Quando a gente conversa sobre a questão do consumo, né, que está aumentando no final do ano, o lado do consumo é muito importante, mas tem que ter um enfoque muito forte do lado do investimento, né, do lado de facilitar a vida das empresas, de facilitar a vida do investidor internacional, porque é isso que gera emprego, isso que vai gerar um crescimento sustentável. A gente já viu em outras situações que simplesmente o incentivo ao consumo não vai melhorar a economia pura e simplesmente. Não é o nosso problema da demanda, do consumo que a gente tem. A gente precisa incentivar a oferta.
Então, acho que o governo ele tende a fazer isso pontualmente, né? Ele vai tentar em algum momento, mas à medida que a economia começa a se aquecer, ele não tem essa necessidade de estar liberando novos incentivos. O próprio crédito já melhora a vida de quem quer consumir. É interessante que o ministro, né, Paulo Guedes, ao ser questionado sobre essa mudança na política econômica, ele fala muito da questão dos juros mais baixos, quer dizer, a pessoa que pegava o dinheiro e aplicava e deixava ali na renda fixa, que ia render um retorno maior e não corria risco, agora deixa de ser interessante. O que a pessoa tem que fazer, o empresário, né, ou quem tem o dinheiro? Investir em projetos de risco. Então, ele fala dessa mudança também da entrada do dinheiro privado e de você depender menos do investimento público no momento que você está num ajuste fiscal com o governo sem condições de investir, né? Esse eu acho que é outro elemento da mudança da política econômica. Quer dizer, o governo está demonstrando que ele não vai ser mais um participante tão forte da questão do investimento. E aí a gente começa a ir para uma economia de verdade, em que você vai ter um investidor, ele vai tomar risco, né? O risco é justo, né? Não sei se você se acompanha, mas há um ano atrás a gente não parava de ouvir propostas de como investir em tesouro direto. E hoje ninguém fala mais nisso. Porque os 5 tipos de tesouro direto, uma complicação. Não, ali vídeos, também, né? instruções, e-mails de como fazer isso. E quando a gente olha para isso tudo, quer dizer, hoje a pessoa que tem um dinheiro guardado na renda fixa, ela olha para aquilo e fala, não compensa, eu tenho que ir para a vida real. Se ele é um grande investidor, ele vai ter que procurar projetos que tenham rentabilidade. E essa eu acho que é uma boa oportunidade para o Brasil, porque a gente tem muito projeto para ser feito, nós temos uma segurança institucional razoável, quer dizer, vamos nos comparar com outros países grandes, emergentes e que também tem muito a ser investido. Quer dizer, nós temos lugares em que dá para colocar o dinheiro e ter uma rentabilidade razoável. Não vai ser mais uma rentabilidade gigantesca, né? Mas à medida que você tem projetos bem elaborados, projetos com uma taxa de retorno bem feita e que o investidor ele faz o custo de oportunidade, né? Quer dizer, entre deixar o dinheiro na renda fixa e render, sei lá, 6%, 8% ao ano no máximo, nem isso, né? Eu vou para o mundo real tentar ganhar fazendo alguma coisa que tenha retorno. E aí mercado de capitais, infraestrutura, tudo isso recebe recursos, né? Júlia do Ailib, Carlos Honorato, nosso beijo para você, um excelente Natal com muita fartura, abundância e amor. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Júlia do Ailib e eu amanhã estaremos juntinhas, perto uma da outra lá em São Paulo. Júlia, muito obrigada. Beijo. Até depois. Bom Natal a todos. Até já. Valeu. E aqui nós vamos para um rápido intervalo mais uma vez. Na volta, eu mostro para vocês como é que foi a chegada do time do Flamengo aqui ao Rio de Janeiro depois do Mundial no Catar. Eu volto já.